você tem uma necessidade que poderia ser resolvida por um prestador de serviços, qual é a primeira coisa que você faz? Isso importa, eu vou te mostrar por que agora. Bom, o primeiro motivo é que isso muda um pouquinho o cenário da prestação de serviços. Todos nós, temos informações muito acessíveis. Os prestadores de serviços não são mais os únicos detentores do conhecimento das informações. Nós temos informações disponíveis na palma das nossas mãos. Se a gente quiser, se a gente tiver tempo disponível e tiver ânimo suficiente para pesquisar e colocar a mão na massa, pode ser até que a gente consiga resolver por conta própria. Porém, os prestadores de serviços, por serem especialistas em assuntos, eles conseguem economizar tempo e resolver questões muito mais rapidamente do que se nós, meros mortais, fôssemos colocar a mão na massa e resolver por conta própria. Então, esse é um dos principais diferenciais, a economia de tempo. Mas não é só isso. Tem uma outra questão que é quando a gente tem acesso a informações, a gente consegue perceber mais rapidamente se aquela pessoa é confiável, se ela tem domínio daquele conhecimento, daquelas informações, se ela sabe bem o que ela está fazendo, e muito provavelmente esse é o motivo pelo qual a gente tem essa vontade de pesquisar as coisas antes, principalmente para entender como funciona e não ser enrolado, porque muitas vezes a gente passa por experiências que são um pouquinho decepcionantes, não é mesmo? E sabendo como funciona, conhecendo, entendendo um pouco melhor e sabendo que não é tão simples quanto parece, isso faz com que a gente valorize ainda mais a prestação de serviços, aquele conhecimento muito especializado que aquela pessoa desenvolveu e consegue otimizar tempo e resolver mais rapidamente as nossas questões. E um outro ponto muito importante são as estratégias de marketing. Com o resultado dessa enquete, por exemplo, a gente já consegue entender. Se as pessoas vão pesquisar primeiro antes, aonde elas vão pesquisar? Quais são as principais plataformas, os principais canais? Hoje a gente tem o Google, o YouTube, até mesmo o próprio TikTok, por exemplo. E aí a gente consegue ir direcionando um pouco mais as nossas estratégias. E nessas duas outras opções, as redes sociais elas atuam também brilhantemente, porque produzindo conteúdos, a gente consegue se posicionar como especialistas no tema e também informar as pessoas que já são próximas, que já nos conhecem e podem nos indicar sobre os nossos conhecimentos, o que a gente sabe fazer. E aí, quando elas forem perguntadas, elas vão saber quem indicar.